daquela pessoa que está triste. E quando o Evangelho chega, aquela pessoa, a tristeza vai embora. A Bíblia fala que a pessoa é tão forte que tem a tristeza por em alegria. Para você ver que quando Davi, ele pulava, cantava, dançava na presença de Deus. Era para você ver que era tão importante, a arca de Deus, que a arca simbolizava a presença de Deus. Hoje, quando onde a arca ficava, irmão, o véu ficava tampado a arca. Aquele véu ele representa a presença, ou seja, o impedimento de pessoas não autorizadas a entrar. Aquele véu representava. Então, por isso que o sumo sacerdote, ele uma vez por ano, ele ia clamar a Deus e oferecer sacrifício por toda o povo de Israel. Então ele entrava no lugar do Santo dos Santos, que é onde ficava a Arca da Aliança. Então quando Davi trouxe a Arca da Aliança, quando ele trouxe da casa de Abinadab, que aconteceu tudo aquele imprevisto, ele deixou na casa de Obed-Edom, 3 meses, onde foi multiplicado as coisas de Obed-Edom, foi abençoado. E depois ele foi buscar, depois de 3 meses ele foi buscar, e quando vinha no caminho, ele vinha fazendo um sacrifício a cada alguns metros, e vinha pulando, dançando na presença de Deus. E para você ver que quando a Bíblia fala, para você ver que na presença de Deus você pode pular, cantar, louvar, dançar. E que as pessoas que não entendem, você vai falar assim, mas como é que pode um sacerdote, porque a Bíblia fala que quando você aceita Jesus, no seu suficiente Salvador, você passa a ser um sacerdote de Jesus. Ou seja, por isso que quando você leva a menção do Evangelho, você é chamado, a Bíblia te chama de embaixador de Deus. A Bíblia que fala, você é embaixador de Deus, porque você leva a menção do Evangelho. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Então, você pode ver, quando Mical criticou Davi, como é que pode um rei dançar? A Bíblia fala que ela ficou estéril. Porque você zombaram do nome de Deus. Então, Davi não fez nada. E o que ele falou foi assim, na presença de Deus eu vou dançar de novo, vou pular de novo. Então, algumas pessoas zombam, quando Deus toma em mistério, Deus toma no replé, as pessoas zombam vocês. Muitos não têm conhecimentos, mas muitos até têm um bom conhecimento, mas pensam que você está brincando. E ninguém está aqui brincando, não. Ninguém está brincando. Eu nunca, quando Deus destravou o meu ministério, quando eu decidi, através de uma rádio, Deus destravou o meu ministério, de ministrar a palavra, Deus abriu o leque, eu estava no diaconato. Então, eu queria me aprofundar na Bíblia para poder ministrar a palavra. E Deus me levou para um caminho um caminho muito bom também, de cuidar de igreja, no ministério que supostamente a gente veio há pouco tempo, e mudou o nosso foco, ou seja, além de levar o Evangelho, tinha que a gente, ou seja, fazer o vídeo, fazer menção dele, e convencer as pessoas que não conhecem a Deus, que esse Jesus que a gente apresenta é o Deus que salva, que liberta, que cura, que leva até o céu. É o Deus que vai levar você, passa desse primeiro céu, porque existe 3 céus. Esse primeiro que a gente, os olhos humanos, ele consegue enxergar, que os estudiosos chegam até alguns lugares através da tecnologia. Esse é o primeiro céu. Mas o segundo céu é aquele parente, aquele conhecido seu que morreu em Cristo. Ele está nesse lugar de consciência, que é o segundo céu, o lugar do justo. Esperando aquele grande dia, onde as bilhões de pessoas vão se dobrar e confessar. Ele é o Rei dos Reis. Então,
Mas esse terceiro céu é onde mora a glória de Deus. Onde mora o Pai Altíssimo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três se tornam só um. Então eu queria falar para vocês. Então eu não quis, pode ter certeza, eu não pedi para ser pastor de ovelha. Você quis ser pastor? Não. Porque meu negócio era ser pregador. Era conhecer a palavra, o rapaz ele prega muito aí. Pregava. Então começou a abrir leque em algumas Osasco, Perus, Morro Doce, começou assim. Mas Deus citou, mas eu sou um diácono, aí eu não pedi, mas aí Deus usou uma serva de Deus e falou assim, você não pediu, né? Aí Deus levantou como pastor, no momento da pastora. Falei assim, mas eu não sei tudo não tenho bagaço nem nada não. Só que Deus falou assim, eu vou te dar a graça, o conhecimento você vai ter que buscar. Eu vou te dar a graça, o conhecimento você tem que buscar. Aí eu falei assim, então eu falei assim, só tua graça me basta. Glória a Deus. Aleluia. Então ainda foi buscar conhecimento, né? Me aprofundar na Bíblia, fazer curso bíblico, aprofundado. Porque quando você tem um chamado, você tem que buscar conhecimento. Em outras coisas, celebrar batismo, celebrar velório, tudo isso você tem que buscar esse conhecimento, né? Preparação de batismo, celebrar casamento, tudo isso tem que buscar. Então eu corri atrás disso. Mas porque ele me deu a graça, porque sem a graça, todo entendimento humano sem graça não chega a lugar nenhum. Tem que ter graça. Tem que ter graça. Então, varão, o rapaz já trouxe uma mensagem muito legal. Se fosse depois eu falar, já emenda aí. Na pregação. Depois da oferta. Né? Porque, mas é assim, então a gente não pede. Jeremias ele não pediu, olha tudo. Ezequiel não. Um profeta que quis ser profeta foi Isaías. Ele quis ser profeta. Por quê? Porque a gente sabe muito. A gente sabe que para você cuidar das 24 horas pronto para atender, tem que ser Deus que chama. Eu passei vários ministérios, conheço pessoas de vários ministérios, ele fala assim, tem tanta igreja fechando, cara de gente não, cara de pastor que tem. Pastor que tem um ovelha assim, no meio da noite, precisando de oração, do socorro, ou querendo retroceder, querendo voltar para o mundo, não tem ninguém para vir. Eu preciso de você aqui agora. Você tem que ir. Moisés ele não pediu não, 2 milhões e meio de pessoas para tirar do Egito. Ele não pediu não. Mas Deus falou assim, você vai porque eu vou dar a graça. Porque não é fácil. Não é fácil a gente estar. Deus está preparando que a gente vai trabalhar assim. Se Deus chamou, ele vai prover. Ah, mas como? Pela fé. Eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé, nós vivemos pela fé. Se Ele chama, Ele vai prover. Amém. Eles já têm provido muito nossa vida e vai continuar. Então a gente está fazendo uma preparação, fazendo um trabalho de 5 dias. Então, como é que eu falei, mas como é que eu consigo preparar 3, 4 ministração na semana? Ir para a rua evangelizar, correr atrás de uma coisa de outra, um tempo, uma coisa de outra. Deus fala assim, vai que eu estou contigo. Então, eu abraço essa ideia, mas eu falo assim, eu sou o Senhor comigo. Então nós só podemos fazer alguma coisa se nós estivermos no negócio. Tudo que a gente for fazer, qualquer coisa que para os seus olhos seja natural, faculdade, investimento, abrir negócio, só vai se Deus tiver negócio. E se Deus não dá para crescer nada. Então, eu queria falar só um pouco aqui de João, do Evangelho do Apóstolo João, capítulo 5. O meu auxiliar não veio hoje. Um dos meus auxiliares, né? Um é o irmão Cléber, uma virtude, e o outro é o Rafael. Rafael veio hoje. Rafael é bicho, vou agendar para ele. Logo ele vai estar aí. Logo vai estar aí. Amém. Então, mas toda a nossa equipe de fé está aqui, né? Os nossos obreiros, diáconos, tudo aqui, né? De fé, clamando pela vida de toda essa nação. E a gente clama pela nação. Todo mundo. Jesus falou assim, eu vou salvar, ele veio para todo mundo, mas aquele que confessar e terá o poder de ser chamado filho de Deus. Então, as pessoas
já veio fazer, fala, né, quando tem conhecimento, todo mundo é filho de Deus, não. A Bíblia fala aquele que aceita e confessa. Quando você aceita e confessa, Ele é o único e suficiente Salvador, aí você tem o poder. É Jesus que dá esse poder. Você dá esse poder. E você se chamado filho de Deus. Aí Ele falou, eu dou poder. Mas você tem que aceitar e confessar. Isso vai ter a transformação, né? Quando você aceita e confessa. Isso sim, é Espírito de Deus. Mas as pessoas falam, eu sempre falava, né? Eu sempre falava. Quando eu era do mundo, eu falava assim, o pessoal falava, né? Alguns colegas meus que já servia a Deus. Vem ser filho de Deus, vem pra cá. Eu falei, eu já sou filho de Deus enquanto eu nasci. Eu sou filho de Deus, não. Eu apenas era a criação de Deus. Nós todos somos criação, mas nós passamos a ser filho. Deus adotou a gente, porque você confessou que aquele que veio preparar o caminho, que é Jesus, é o único e suficiente Salvador. Amém. Aleluia, Senhor. Então, Jesus aqui, vocês conhecem esse texto, acredito que sim. Em João 5, o último apóstolo, né? E segundo a história, fala que ele morreu por morte natural, de velhice, né? João, ele foi o único que estava na cruz quando Jesus, nos seus últimos instantes, Jesus na sua natureza física, ele morreu e falou que estava tudo consumado. Jesus falou assim, fez um pedido a João, ele cuidar de sua mãe, ou seja, a mãe da figura física de Jesus. Então, ele também é um dos discípulos amados. Capítulo 5, né, fala de a cura junto ao campo de Betesda. Vocês conhecem esse texto? É muito conhecido de Jesus cura esses paralíticos. Né? E no primeiro versículo fala assim, algum tempo depois Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Aí em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que se em aramaico chamava Betesda, tendo 5 entradas, ou seja, 5 alpendres. E é uma história muito conhecida. Que nesse tanque, né? Esse tanque, a história é muito conhecida, muitos conhecem o texto. Sabe que essa festa que havia uma vez por ano, que esse tanque era onde as águas se agitavam. Né? As águas eles se agitavam, e quando essas águas se agitavam, qualquer pessoa que estava próximo e entrasse nesse tanque, qualquer tipo de enfermidade era curada. Então, nesse tanque ficavam muitos leprosos, né? Muitos coxos, cegos, porque esperando a agitação desse tanque. Mas também tinha um homem, um paralítico, que havia 38 anos. 38 anos. Esperando por sua bênção. Esperando pela sua vitória. Imagina, o leproso, né? O cego, ele pode chegar até o tanque. Né? O cego não pode. Mas o paralítico não. Ele por si próprio não pode. Então, eu imagino quantas pessoas zombavam desse homem. Né? Imagino eu. Talvez agitava as águas com a mão. E talvez ele pensava, ficava apavorado pensando que era o anjo. Porque a Bíblia fala que era um anjo de Deus, né? Um anjo. Que descia nesse tanque e agitava as águas uma vez por ano. E nesse ano acontecia a festa dos judeus. Uma festa conhecidíssima. Né? A festa conhecidíssima, as festas dos pães. Né? A Bíblia fala que é uma festa muito conhecida, que todo mundo queria ir. Só que essas pessoas que eram enfermos, né, não podiam ir. E esse homem toda vez tinha essa esperança de um dia nessa festa. Ele ficou assim 38 anos.
esperando uma bênção da parte de Deus. Sabemos que geralmente tem pessoas no nosso tempo de hoje que passa apenas 2, 3 luas na igreja, esperando uma bênção. E quando essa bênção não vem, porque talvez o homem profetiza, o homem que Jesus falou que vai vir algo. Jesus falou assim, olha, eu sou o pastor das ovelhas, e muitos antes que vêm de mim vai ser ladrões e salteadores. Então por isso que há muitos falsos profetas que profetizam, inventam uma profecia, porque às vezes quando pessoas inventam uma profecia para abalar com o seu emocional. Pessoas, talvez ele faz uma ministração tão bonita, mas ele inventa uma profecia para abalar com o seu emocional. É assim. É assim. Porque assim, ó, lá em Deuteronômio 29, 29, ele vai ser possível para a gente, Deuteronômio 29, 29, fala que as coisas, né, que as pessoas, elas se perdem muito por conta de profecia, mas a Bíblia fala assim, a igreja tem que profetizar, isso sim, mas as coisas, ele vai pôr aí, ó, conseguiu pôr aí? As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem. Então, profetizar é uma coisa, agora você revelar, aí ó, revelar aquilo que não é, para abalar o emocional das pessoas, tem muito aí. Tem muito. Porque as coisas encobertas, meu irmão, pertencem a Deus aí, ó. Mas as reveladas pelo próprio Deus, essas são a nós e nossos filhos para que cumpramos todas as palavras desta lei. Ou seja, então, é como Deus revela. É quando Deus revela. Por isso que Jesus fala que ele é o pastor das ovelhas. Então, quantas vezes, 38 anos, quantas vezes esse homem, nos zombaram dentro desse homem, balançava as águas, e ele fala, é agora, é o anjo, me põe lá. Porque ele era paralítico, ele fala que ele era paralítico. Me põe lá. Então, quantas vezes as pessoas zombam da tua fé? As pessoas zombam, pensa que está zombando, que está vendo tua vitória já, que tua vitória vai chegar amanhã ou depois, que Deus está revelando, e chega amanhã e não é. E as pessoas depositam total confiança, porque está diante de um altar, diante de uma obra, porque as pessoas sobem diante do altar e falam que a igreja é dele. Eu já ouvi muito, a minha igreja é minha, eu fico, não. E o Senhor faz parte da obra, mas a obra é de Deus. Ele faz parte dela só. Mas a obra é de Deus. Quantas vezes, irmão? Quantas vezes as pessoas falam, meu Deus, se você não for ver, às vezes a pessoa fala, não, você vai falar, né? Eu vejo vocês, Deus me mostra vocês casados. Com uma pessoa que já é casada. Deus mostra vocês casados. Aí daqui a pouco essa pessoa está casando com outra pessoa e você com outra. E às vezes não tem nada a ver, às vezes já é casado. Coisa que estava desligada. Deus está me mostrando. As pessoas falam assim, Deus está me mostrando você. Não, filho. As coisas encobertas pertencem a Deus. Porque ao homem só é revelado, igual o irmão que ministrou aqui. Ao homem só pertence a ser revelado. Deus vai te revelar. Deus, ele quando quer, ele revela. Deus, ele não manda recado, ele não manda recado, não. Deus, ele revela. Verdade. Deus não precisa. Deus, o que você tem para oferecer para Deus? Nada. Se você tiver obediência, Deus recebe. Mas se você não, eu tenho que oferecer a Deus nada. Eu tenho que nada. Porque eu não sou nada. Vezes nada é igual a nada. Deus sempre claro. Agora, Ele tem tudo para oferecer para a gente. E Ele nos concede paz, saúde, alegria, família restaurada. Deus, Ele só vai usar eu e você para uma obra.
para tal obra. Deus ele não precisou de Paulo, ele usou Paulo. Não, eu vou usar você. Toda a sabedoria de Paulo que ele tinha, eu vou usar tudo, eu vou usar na obra de Deus. Mas precisar de Deus a gente não precisa, não. Deus precisa da gente, não. A gente precisa de Deus. O sucesso é esse. Deus precisa da gente para quê? Nós que precisamos de Deus todo instante, todo segundo. O ar que nós respiramos, Ele concede. É nós que precisamos de Deus. E sem Ele nós não somos nada. Sem Deus não vai para lugar nenhum. Nem você não consegue nada. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, aquele homem que já havia 38 anos, porque a gente fala que algumas pessoas saem da igreja, porque as pessoas machucam, porque é pessoas que não é de Deus que machuca essas pessoas. Fala coisas para essas pessoas que não é Deus que revela. É do seu natural. Porque a Bíblia fala que a Bíblia não é de particular interpretação. Ou seja, ela é revelada mesmo. Não é particular, ela é revelada. Não é você que interpreta, não. Ela é revelada. Tudo que você entende da Bíblia é revelação que Deus te dá. Revelação que Deus te dá. Porque as pessoas pressionam as pessoas com algumas coisas da Bíblia. Se você tem medo, não, você tem que ter temor a Deus. Bíblia não. Porque sabemos que 90% da Bíblia ela é linguagem figurada. Muitos podem ver no Evangelho de Marcos muitas parábolas que Jesus contava. Então, imagina o cara 38 anos. 38 anos. Pessoas passam 2, 3 anos na igreja, quando a bênção não chega, já abandonam. Lá não acontece nada. Pessoas saem do ministério. Muitas pessoas saem do ministério, pode ter certeza, porque o que ele veio procurar lá não achou. Não achou. Porque algumas pessoas vão procurar, vão para a igreja, vão estar quebradas só. Mas quando Deus dá alegria, muda a vida, já não precisa mais, ou seja, da cabeça da igreja, que é de Jesus. Eu sou a cabeça da igreja. Ele falou assim, da mesma forma que o marido é a cabeça da mulher, eu sou a cabeça da igreja. Então você recebe o alimento, se enche, e muitas pessoas abandonam esse alimento. A mesma coisa dos 10 leprosos que foi curado, só um voltou para agradecer a Jesus. E os outros 9. Então, quando Jesus chega e pergunta para esse homem se ele quer ficar santo, se ele quer ser curado, Jesus já sabia da situação. É necessário que você confesse. Jesus sabia que ele queria ser curado, mas Jesus quer que você fale com a sua boca. Que você confesse. É a mesma coisa. Quando você quer algo de Deus e você, eu quero, mas não vou falar. Não. Diz que você confessa com a sua boca. Eu aceito esse Jesus. Só no coração não, eu aceito Jesus. Por isso que a Bíblia fala assim, aquele que aceitar, confessar e se arrepender dos seus maus caminhos, esse vai alcançar a misericórdia. Esse alcança. Por isso que a misericórdia de Deus nos alcançou, irmão. Porque a gente se arrependeu dos maus caminhos e confessou que Ele é o único Salvador. Aí chegou a misericórdia. Só alcança assim. Porque a misericórdia de Deus, ela se renova a cada manhã. Ele tem prazer na misericórdia. As pessoas falam assim, têm falado para mim, é duro, né? É duro você ver, né, traficantes fazendo coisa errada, muita gente fazendo coisa errada. É duro, né, você ver assim, eu já conheço pessoas falando assim, mas é bom que morra, né? É bom que saia de um tiroteio e morra. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Deus ele tem prazer, né? Ele tem prazer na morte do justo, ou seja, quando o justo ele chega o seu suspiro final na terra e sobe justo.
E Deus, ele não gosta da morte, ou seja, do ímpio. Deus, ele fica triste com a morte do ímpio. Porque a intenção de Deus é que esse ímpio aceite a Cristo. Por isso que essas pessoas que morrem em tiroteio, Deus fica triste. Deus entristece na morte do ímpio. Porque não era para ser assim. Deus não quer assim. Ele se alegra, por isso que ele se alegra na morte do justo. Ele se alegra na morte do justo. Porque ele sabe que ali... Você lembra quando Salomão falou? É melhor você ir no velório do que você ir numa festa? Por quê? Porque nos olhos natural, a família no velório está chorando, né? Natural, né? Mas chora, é triste perder um ente querido. Mas a alegria que você tem por dentro e a certeza que ele vai para o céu. E na festa é diferente. Na festa é uma alegria de momento. Aí sai no caso, se for uma festa mundana, sai a bebedeira e tudo mais. E o cara vai lá, bate o carro, morreu, acabou-se. É por isso que Salomão fala, o sábio Salomão fala, que é mais alegria ir no velório do que ir numa festa. Porque quando ele fala isso, ele está referindo ao velório do justo, daquele que andou na presença de Deus. Porque sabe e tem a certeza que ele vai para o lugar dos santos. Aleluia. Então, para você ver que quando Jesus pergunta para ele, você quer ficar santo? Ele falou, quero. É a mesma coisa quando você fala para Jesus, quando você falou para Jesus, ele levantou a mão e disse, Senhor, eu quero, eu aceito, Senhor, eu quero ficar santo. Porque esse homem, ele era fisicamente, o problema dele, o problema dele era fisicamente, era paralítico. Mas o nosso problema é que Deus não, a misericórdia de Deus chegou até eu e você, era espiritual. Era espiritual. É uma enfermidade espiritual. Tem muita gente aí enferma espiritual. E às vezes essas pessoas não conseguem enxergar isso, porque por falta de conhecimento. E por isso que a gente fala, irmão, que por isso que Deus chama pelo amor, porque Ele é amor. Mas muitas pessoas procuram a dor. E essa dor que fala não é espiritual às vezes, é física. Às vezes é física. Porque pessoas chama, vai para a igreja contando uma cadeira de roda, um acidente, uma briga. Geralmente, para você ver, os casais ímpios, ou seja, que não conhece a palavra, os dois só procuram a Deus quando é uma vida de briga, direto, constante. Que até pega um material para bater no outro. Aí ele fala, um dos dois, não, tem que tomar uma posição. Por quê? Porque ele viu que ele está no último estágio. Que vai, não, eu vou procurar Deus. Mas é por isso que muitos falam, eu procurei a Deus pela dor. Mas por quê? Porque ia acontecer ali, ou às vezes acontece, uma dor física. E geralmente as pessoas querem saber, olha só pela dor física, irmão. A dor da carne. E por isso que a gente fala, a dor na carne, muitas pessoas não entendem. Dói a carne ou a alma? Muitas pessoas vão falar as duas coisas. Entendeu? Então, muitas pessoas assim. Eu fui pela dor. Por quê? Mas por que pelo amor você não disse? Porque Deus chama pelo amor. Não é pela dor. É pelo amor. Ele é amor. Só que ele também é justiça. Porque ele quer, por isso que o justo viverá pela fé. Porque Deus é justiça. Por isso que a Bíblia fala assim, ninguém toca no ungido. Por quê? Porque esse ungido de Deus é vive pela justiça. E Jesus fala assim, para aquele paralítico, vocês querem ficar são? Quantas vezes Jesus falou para mim, você quer ficar são, rapaz? Eu falei, quero nada. O meu pai, ele estava, essa moça aqui, que Deus me abençoou, que hoje, que há 9 anos é minha esposa, Deus, ela tá de prova. Meu pai estava nos seus últimos estágios da sua vida. E eu fui para a igreja, ao convite, meu irmão era cristão, é cristão, minha irmã também, inclusive é na igreja Madureira, lá de Alagoas. Ministério Madureira do
do bispo Samuel Ferreira, que é uma benção, um homem de Deus. E no meio da igreja, meu pai estava enfermo, de um instante. Para você ver que eu não cheguei em Alagoas, depois de 16 dias ele morreu. Então meu pai na cama, e o pastor fez um apelo. Tem quantos anos? 7 ou 6? E o pastor fez um apelo, 6. O pastor fez um apelo. Se eu queria aceitar Jesus, imagina. Como o Senhor suficiente Salvador. Eu falava para ele, eu sei que eu já aceitei ele, né? É assim que as pessoas falam, né? Eu já aceitei ele quando eu nasci. Eu vou falar um negócio que eu não quero para esse pastor, eu não quero, mas meu coração está falando isso aí não. Pastor, eu não aceito não, eu não quero não. Não aceito não. Porque eu já... Aí eu falei baixinho para mim mesmo, né? Eu já tenho ele. No meu entendimento, porque eu não tinha conhecimento. Imagina, o pai passando por uma situação daquela. Ah, mas se eu aceitasse, ia mudar a história? Talvez sim. Meu pai não tinha morrido ainda. Porque talvez eu tinha lado. Ah, mas os seus irmãos. Não, mas cada um tem Deus usa você do jeito. Não vai usar eu igual você não, vai ser diferente. Mas para ele, cada um Deus dá uma unção diferente. Deus usa você de uma forma e de outra. Ah, mas os seus irmãos. Não. Mas talvez eu. Ah, mas se eu tivesse aceitado Jesus, talvez eu tinha lado, pai. Esquece essas coisas, essas crenças antigas. E eu aceitei Jesus como meu Salvador. E o único Deus é aquele de Israel. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus que fez o céu e a terra. Que o meu pai era de uma crença, né, que tinha outros intercessores, na opinião dele. Né? Então eu falei que não. Triste. Que não queria, irmão. Imagina, irmão. Mas ia mudar não, mas eu podia passar para meu pai. Mas Jesus falou assim então também, que nós fazeria coisas igual e talvez maiores, ou seja, maiores que ele. Talvez não, e maior. A Bíblia fala muito, iguais e maiores que ele. Por que maiores que ele? Porque quando ele fala isso, é porque o ministério dele foi 3 anos e meio. Por isso que ele fala isso. Não foi porque é por conta do ministério. Ele foi 3 anos e meio. Porque você e eu, porque Jesus fala que você e eu poderia fazer mais coisas, ou seja, mais milagre, porque o tempo de ministério. Ou seja, Paulo, né, foi ter um ministério de 25 anos, mais ou menos 25 anos. Ele foi o maior missionário que a Bíblia apresenta. Né? Mais milagre, ou seja, ele fez mais menção do que Jesus, porque por conta do ministério. Do ministério. Jesus foi trazido, ele pode 25 anos. Foi nisso aí que ele ficou. É isso aí que a Bíblia fala. Por isso tem muitos busca a Bíblia, tem muito figurativo, por conta do ministério. Né? E o dele foi 3 anos e meio. Por isso que ele fala. Por quê? Porque ele deu poder para isso. Ele deu poder. Quando ele juntou os 12 apóstolos, ele falou assim: olha, eu vou dar, em meu nome vocês vão expulsar demônio, curar lá os enfermos, né? Vou falar novas línguas. Então vocês 12, sobre, prega para todo o pessoal de Israel. E depois ele separou 70 para pregar em Samaria. Porque ele tinha dado autoridade. Deus deu autoridade para você e para mim. Para a gente expulsar o demônio, curar os enfermos. Então você tem autoridade para isso. Porque você crê nele. É dessa forma. Então foi assim. Então eu não tinha conhecimento quando o pastor falou isso. Porque eu não tive um encontro com Cristo ainda. Quando você tem um encontro com Cristo, a sua vida é transformada. É impossível você ser transformado. É impossível a pessoa não olhar para você e falar: rapaz, essa pessoa está diferente. A irmã Wanda está diferente. Porque você aceitou ele, teve um encontro com ele. E eu aceitei. No ano seguinte, eu aceitei esse Cristo na Assembleia de Deus, na Assembleia Madureira. Eu aceitei esse Jesus. Eu vou andar com ele. Aí a vida começou a mudar, a transformar. Eu também encontrei Jesus pelo caminho. Que na verdade ele que me encontrou. Porque quem escolheu eu e você foi ele. Ele falou: eu escolhi a voz. Glória a Deus. Então, quando esse paralítico, para me finalizar, porque essa pregação ela é muito gigante.
Eu vou finalizar. E a pastora vai preparar o louvor para a gente encerrar. Então, quando ele aceitou, a vida dele foi transformada. Mas ele não foi para o tanque mais. Talvez muitas pessoas tenham enganado ele naquele tanque, né? Igual muitas pessoas também já quando eu cheguei no ministério, novo ministério, já falavam cada coisa para mim, cada profetada. Meu Deus do céu. Já me enganaram as pessoas. E esse homem talvez foi enganado 38 anos. Que a água se mexia. Mas Jesus falou assim, você quer ficar sã, meu amigo? Ele falou, quero. Deus falou assim, então pega teu leite e anda. Ou seja, levanta dessa maca e anda. Jesus dá autoridade para mim e para você falar isso aí. Para um enfermo, para um endemoniado chegasse e você, em nome de Jesus, mandar os demônios todos embora e não volta mais. Só que Jesus fala para ele, e ainda fala, aí Jesus tem um encontro com esse rapaz, lá no templo, e Jesus fala assim para ele, você foi curado, tá, rapaz? Ou seja, eu e você fui curado. Eu fui curado, meu irmão. A minha enfermidade era espiritual. Vocês foram curados. Ele foi física. Aí Jesus chega para ele e fala assim, você foi curado, tá? Só que não volta a pecar. Para não vir sobre você algo pior. Então Jesus, essa alerta que ele dá, não foi só para esse homem, não. Foi para toda a humanidade que aceita ele como seu Salvador. E é liberto, ou seja, curado da enfermidade espiritual, da enfermidade física. Ele falou, não volta a pecar. Por que as pessoas falam? Porque a Bíblia enfatiza muitas coisas que fala, se você voltar para o mundo, sete demônios pior, e o primeiro estágio será pior que o primeiro. Por quê? Porque você conheceu a luz. E as trevas, ela quando vê a luz, ela foge. E as trevas rejeitam a luz, ou seja, quando o cristão volta para o mundo, ele é rejeitado, ele recebe um motivo de vergonha, ou seja, envergonhar o Evangelho. E ele mesmo. Quantos irmãos eu vi aqui voltou para o mundo que no ano passado ele se escondia. Ele não aguenta ver. Porque as trevas rejeitam ele. É só um motivo de envergonhação. Porque muitas pessoas que foi da bênção, que aceitou Jesus, fazia coisa errada. Aceitou Jesus e hoje se afastou da presença e faz coisas que ele nem imagina na vida. Uma vez a moça contando pra gente que foi da graça, aceitou Jesus, batizou e tudo, né? Vivia com os demônios, e quando voltou para as trevas, né? Foi tanto demônio que entrou nela, que até homossexual ela foi para esse lado. E era tão normal ela cometer adultério que nem se importava nas consequências. De tanto demônio, por quê? Jesus fala, você foi curado, tá? Se você voltar a pecar, vai vir algo sobre pior sobre a sua vida. Ele dá esse aviso para você, aquele que aceita ele. E ele liberta, ele avisa, não volta a pecar mais. Por isso que todos a gente vê diversos irmãos que voltam para o mundo, né? Hoje eu tenho um amigo pastor, eu estou orando por ele muito. Que ele está voltando aos poucos para o mundo. Pastor, abençoado, Deus lava muito. Os talentos dele estão sendo enterrados, né? E está voltando para o mundo, nós estamos ministrando ele. Pastor, uma bênção, pregador de multidão, né? Infelizmente, nós conhecemos Jesus quando ele estava dirigindo essa obra no ministério. E ele está voltando para o mundo, né? É igual aquela palavra que Jesus fala, não volta a pecar, senão vai vir algo pior. Então, já está bebendo, já está uma bênção. Deu muita honra de Deus, mas está perdendo a sua.
Pessoas assim ganham muita alma, mas a sua está perdendo. Porque é o direito de escolha. Paulo ganhou muita alma. Paulo escreveu 13 cartas, supostamente 14 cartas. O maior missionário que a Bíblia apresenta, missionário e apóstolo. E ele tinha o direito de escolha, irmão. Quando ele estava preso lá, sabendo que ia morrer, que ele se regozijava, que a igreja, ele estava preso e a igreja continuava intercedendo, ganhando alma e orando. E ele alegre, mas ele tinha o direito de escolha. Até o fim da vida você tem o direito de escolha. Se vai continuar em Cristo, ou você escolhe voltar, porque Deus usou ele no propósito. Usou ele foi um propósito de Deus. Então o direito de escolha fica. Por isso que essa permanência na frente de Deus é importante para a vida eterna, para essa e a vida eterna. Que você vai comer o melhor da terra nessa vida, e na frente já pouco, que vai receber o galardão de Deus. Glória a Deus. Por isso que Jesus fala: se você aceitou Ele como seu único Salvador, Ele vai levar seus pecados e vai jogar no lago do esquecimento. Que na verdade Ele levou sobre si, né, nossas enfermidades e todos os pecados. Só que quando Ele fala, se Ele joga o seu pecado no lago do esquecimento, tem pessoas que querem ir nesse lago buscar o pecado de novo. Pessoas que querem ir nesse lago, vasculhar o lago, quero ver os pecados de novo, agora eu quero mais. Jesus joga ao esquecimento. E detalhe, tá? Que as pessoas não te apontam mais. As pessoas não te apontam. Nada te aponta mais. Mas te aponta porque o próprio Deus, né, ele jogou os seus pecados lá do esquecimento. Se Ele não te acusa, o que é que Ele falou para a mulher, da mulher adúltera? O que é que Ele falou para a mulher adúltera? Cadê teus acusadores? Nem eu vou te acusar. Nem eu te acuso. É da mesma forma como você aceita Jesus. Tudo que passou, né, só foi jogado lá do esquecimento. Daí você não deve mais nada. Porque você pediu perdão e Ele perdoou. Agora, quando você volta a pecar, aí complica a vida de novo. Mais do que já era antigamente dessa Jesus. Complica mais ainda. Então a irmã vai estar louvando, né? A gente vai estar encerrando o nosso culto, né? E a gente faz, a gente também, além da gente estar louvando, encerrar o culto também, você que quer, né? Fala assim, mas pastor, ouvir a palavra, foi uma bênção, mas eu queria que a pastora, o pastor tivesse, orasse sobre a minha casa também agora, sobre uma foto, sobre uma roupa, uma fotografia, uma roupa, um currículo, a gente também vai estar orando. Sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, a gente vai estar orando. A gente vai estar orando, vamos estar ungindo vamos estar ungindo a sua cabeça e a planta do seu pé. Para Deus abençoar os seus passos e sua mente, onde você andar. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos louvar. Glória a Deus. Então, pastora, você vai louvar e vou estar orando pela igreja.